Louvado seja Deus por todas as conquistas e aprendizados que nós tivemos até aqui. Para os que participaram e têm boa memória, vocês vão se lembrar que em nosso herói do fim de 2022, nós fomos convidados a refletir sobre a experiência do apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 27. Naquele episódio, Paulo estava sendo levado a Roma para ser julgado. Para muitos, ele era apenas mais um prisioneiro à mercê dos tribunais romanos. Mas para o próprio apóstolo, aquela viagem era muito mais do que um deslocamento para enfrentar um julgamento. Era uma oportunidade de testemunhar de sua fé no principal centro da civilização de sua época. O relato descreve que a embarcação de Paulo foi surpreendida por uma tempestade incontrolável. Todos os 276 tripulantes ficaram desesperados. A crise foi tão intensa que eles chegaram ao ponto de perder toda a esperança de salvação. Esse também é um retrato do mundo em que você e eu vivemos. Uma sociedade em colapso político, econômico, filosófico, social, moral, uma sociedade perdida em meio às suas crises. E assim como Paulo foi uma resposta de Deus para salvar aquelas pessoas sem esperança, você e eu também fomos chamados a exercer esse mesmo papel nos dias em que nós vivemos. E o que Paulo fez exatamente? Em primeiro lugar, Paulo intercedeu. Ellen White afirma no livro Atos dos Apóstolos que a primeira ação dele foi a de orar por todas as pessoas que estavam naquela embarcação. Por meio dessa atitude, Paulo se colocou na posição de um adorador, reconhecendo que somente em Deus há poder para salvar a humanidade em crise. Em segundo lugar, Paulo pregou. Atos 27, verso 21, diz que Paulo reuniu todos os tripulantes do barco e transmitiu uma mensagem de fé que ele havia recebido naquela madrugada quando o anjo de Deus lhe disse que ninguém perderia sua vida. Através dessa atitude, Paulo exerceu seu papel como missionário, proclamando que existe esperança para todos aqueles que confiam na palavra revelada do Senhor. Por fim, o apóstolo Paulo demonstrou compaixão. O texto bíblico revela que ele foi sensível à condição dos tripulantes do barco e os motivou a se alimentarem para que eles não desfalecessem. Através dessa atitude, ele demonstrou o que significa viver o Evangelho na prática, oferecendo cuidado a todos aqueles que estão ao nosso redor. Essa foi a maneira que Deus usou Paulo para salvar aqueles que foram colocados no seu caminho, intercedendo como um adorador, pregando como um missionário e vivendo o Evangelho como um discípulo solidário. Foi assim com Paulo e assim tem sido pela graça de Deus aqui na APV nesses últimos anos. Para salvar, nós adoramos, nós pregamos, nós vivemos. Não é assim mesmo, Pastor Borba? É isso mesmo, Pastor Charles. Nos últimos 4 anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Associação Paulista do Vale, escreveu uma história marcada por fé, dedicação e muitos milagres. Nós testemunhamos que Deus é capaz de realizar maravilhas extraordinárias através de nós quando estamos comprometidos em adorar o Criador, pregar sua palavra e viver o Evangelho. A pessoa que sou hoje é totalmente diferente da Laisa de 7 anos atrás. A minha vida familiar e espiritual deu uma virada de 180 graus após eu começar a estudar a Bíblia, de uma forma correta e coerente. Na época, meu esposo era pastor de uma igreja neopentecostal. Apesar de servir ali por mais de 15 anos, nós tínhamos um vazio muito grande em nosso coração, que não era preenchido de maneira nenhuma, e que nós conseguimos preencher isso quando nós começamos a estudar a Bíblia de uma maneira mais profunda. Quando participávamos dos eventos do antigo ministério, das atividades da igreja,
nós não sentimos completos, porque sabíamos que estava faltando algo, só não sabíamos o quê. Não estava coerente aquilo que a gente pregava com verdadeiramente tinha no nosso coração. O vazio no nosso interior só crescia. E chegou um momento em que eu e meu esposo entendemos que aquele já não era mais o nosso lugar. Em minhas orações eu clamava ao Senhor: Pai, me ajuda a te conhecer de verdade, a conhecer a Tua palavra e realmente te entregar a nossa adoração, a adoração verdadeira. E nessa busca eu acabei conhecendo um vídeo do Dr. Rodrigo Silva do programa Evidências. E após assistir esse vídeo do Dr. Rodrigo Silva, outros vídeos foram chegando, fui assistindo cada vez mais, até que um dia eu acabei assistindo um vídeo do Bíblia Fácil com o pastor Arilton, da TV Novo Tempo, e comecei a fazer todos os estudos que estavam ali. Daniel, Apocalipse, Ensino de Jesus, pedi os materiais, chegaram na minha casa as revistas, e aí cada vez mais nós fomos nos aprofundando disso. A nossa TV ficava agora 24 horas por dia na TV Novo Tempo e assistindo também outros programas. Nós começamos a entender realmente quais eram as doutrinas bíblicas, a vontade de Deus para a nossa vida, e percebi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela seguia as doutrinas bíblicas. Aí nós procuramos através do site Encontre uma Igreja e conseguimos encontrar um endereço próximo à nossa casa, que é a igreja a qual eu frequento hoje, a Igreja do Parque das Palmeiras. Como você pôde perceber, o início da história da vida da Laisa e de seu esposo Jairo reflete o que tem acontecido aqui na Paulista do Vale. Muitas vidas foram transformadas por meio de uma vida de adoração nos últimos 4 anos. Adorar a Deus foi muito mais que um ato litúrgico. Foi a expressão de corações rendidos ao Criador em templos, lares, escolas e até mesmo nas telas. A oração é uma das principais expressões de adoração. Ela fortalece nossa comunhão com Deus e nos coloca em harmonia com a sua vontade. Nossa vigília online conectou as 10 regiões da PV, 5.100 telas, acompanhando em tempo real o estudo de temas proféticos. Esse movimento de adoração se fortalece por meio da devoção pessoal diária, pelos cultos familiares, pelas reuniões regulares nas congregações. Nessas oportunidades, a igreja cresce por meio do estudo da Bíblia e do espírito de profecia. O estudo da Escola Sabatina essa semana foi uma bênção, não é mesmo? Nesse processo, as unidades da Escola Sabatina desempenham um papel fundamental, pois estimulam o conhecimento doutrinário, o convívio comunitário e o envolvimento missionário. Por isso, nesses últimos 4 anos, nossas trimestrais e convenções se tornaram verdadeiros espaços de formação de uma liderança comprometida com a adoração. Uma igreja que adora, se envolve e cresce espiritualmente em diversos ministérios. O que chamou a atenção da Laisa é a essência do que temos vivido aqui em várias frentes de atuação. Laisa, por exemplo, foi investida no Ministério da Mulher em sua igreja local, ao lado de outras integrantes do projeto Mulheres em Missão, que atua em sua comunidade. Por meio dos seus dons, estas mulheres e todos que fazem parte das suas equipes têm abraçado inúmeras pessoas com uma recepção cada vez mais acolhedora e amorosa. E não para por aí. Essas mulheres também têm realizado as Semanas do Evangelismo Feminino, ganhando almas para o Reino de Deus e demonstrando que a ação da igreja pode ser um verdadeiro ato de adoração ao Criador. Nesse movimento de adoração, 32 escolas de música foram formadas nesse quadriênio, com 700 alunos aprendendo como é possível adorar a Deus por meio de seus dons, através da música. Bom, gente, vamos tirar uma foto? Nossa categoria de base: crianças, juvenis, adolescentes,
aventureiros, desbravador e jovens. Também tiveram inúmeras oportunidades de desenvolver a sua espiritualidade nesse período. É verdade! Por meio de nossos encontros, campuris, aventuris, campais e muitos outros eventos, plantamos no coração das nossas novas gerações a convicção de que uma vida de adoração começa desde cedo, né, galera? E essa vida reconhece que só existe adoração verdadeira, onde há compromisso com o crescimento. Por isso, promovemos módulos de formação de líderes para diversos ministérios, especialmente aqueles que atuam com as novas gerações, a fim de aprimorar nossos dons e melhor servir ao Criador. Podemos dizer que a adoração também alcançou novos patamares. Mesmo diante do desafio do período pós-pandemia, o compromisso dos membros fortaleceu. Crescemos na entrada de dízimos e oferta em todos os anos desse quadriênio. Só em 2025 já chegamos à marca de 6% de aumento de dízimo e 10% de ofertas. Cada testemunho do Provai e Vede, os cultos de renovação do pacto, as classes de discipulado e outros programas da mordomia contribuem para ampliar ainda mais a consciência de que a fidelidade e a liberalidade são manifestações poderosas de nossa adoração. Pois é, essa é a Associação Paulista do Vale, focada na missão e influenciando a vida de novos conversos, como vimos na história contada pela Laisa. Mas me diga uma coisa, parece que ao chegar à Igreja Adventista, você já começou a se envolver nos ministérios e na pregação do Evangelho, certo? Como é que isso aconteceu? Na madrugada de sábado, antes de ir para a igreja, eu acordei de madrugada para orar e fiz uma oração sincera para Deus, que Ele pudesse me mostrar se aquele era o lugar que Ele tinha para nós. E quando chegamos na igreja, nós fomos muito bem recepcionados. Quem estava ali na recepção era a irmã Cristina, que hoje é minha dupla missionária. Quando chegamos ali, fizemos questão de falar para as pessoas que chegamos até aquela igreja através da Escola Bíblica da Novo Tempo. E conforme os estudos foram acontecendo, nós fomos nos aprofundando cada vez mais, a gente chegou a realmente acreditar que já estava na hora, um momento para a gente tomar uma decisão, porque estava mudando completamente a nossa vida, o conhecimento que a gente tinha até ali. Como esposa de pastor e a minha vida toda, crescendo ali no meio cristão, no envolvimento com a igreja, eu tinha certeza que nós precisamos pregar a palavra de Deus, mas de forma coerente, toda a verdade. Eu sabia que sair da minha antiga igreja ia trazer uma série de problemas, financeiros, a questão das pessoas que nós conhecíamos, Nós tínhamos uma família lá, mas ainda assim nós decidimos pela verdade, Nós tínhamos essa sede de conhecer mais a palavra de Deus e isso foi um motivador para que nós tomássemos a nossa decisão, independente das consequências que naturalmente viriam. E durante esse processo, algo que foi fundamental para nós também foi o acompanhamento do nosso pastor. Em todas as etapas, desde que nós pisamos na igreja, ele foi acompanhando, ele nos instruiu. E um fato que marcou muito o nosso batismo foi que ele estava num outro tanque e ali naquele momento ele decidiu trocar de tanque para acompanhar no nosso batismo. Isso para nós foi um momento muito marcante na nossa vida de igreja. Saímos no dia do nosso batismo, lá do batistério, com um desejo no nosso coração de pregar a palavra de Deus, agora de forma completa e profunda. Essa é uma das milhares de vidas transformadas pela pregação da palavra de Deus aqui na Associação Paulista do Vale, composta por 59 municípios e 280 congregações. A história da Laisa confirma que nesses últimos anos, além de viverem uma vida de adoração, nossos membros se comprometeram com a pregação da palavra de Deus. A juventude da Paulista do Vale anunciou o Evangelho de forma incansável nesses anos. 28 jovens fizeram parte do projeto Um Ano em Missão.
apoiando nossas congregações na realização de classes bíblicas e também em ações comunitárias. A Missão Caleb cresceu 104% nesse período, envolvendo milhares de voluntários na pregação do Evangelho. La iglesia investiu fuertemente en las nuevas generaciones, desafiando a los clubes de los conquistadores a se tornar verdaderos instrumentos na misión en la vida de nuestros juveniles y adolescentes. En los últimos 4 años fueron formados 41 nuevos clubes y recibidos 1.359 conquistadores. Atenção, aventureiros! Sentido? Também foram organizados 19 novos clubes de aventureiros que acolheram 913 novos membros. Com isso, alcançamos a média de 1,18 clubes de desbravadores por igreja e 0,96 clubes de aventureiros por igreja. Atenção, aventureiros! Descansar? Aventureiros! Como falei para vocês, a Bíblia é algo importantíssimo para que a gente consiga chegar até o céu. Os nossos colégios também se tornaram um ponto de pregação. A capelania educacional alcançou a marca de 4.730 estudos bíblicos e, como resultado, 629 pessoas entregaram a vida a Jesus por meio do batismo. E realizamos 6 treinamentos nos quais nós temos 348 coordenadores e interessados capacitados para colaborar no desenvolvimento da Escola Bíblica Novo Tempo. Nosso projeto Estudo em Religião Escola de Evangelistas Voluntário EREV, organizado em 4 edições anuais com a participação de 260 alunos, também contribui significativamente para a formação de homens e mulheres com fundamentos bíblicos sólidos e profundo compromisso com a missão. Mais de 200 valentes de Davi foram inspirados, capacitados anualmente aqui na Paulista do Vale. Como instrutores bíblicos, duplas missionárias, eles atuam de forma estratégica nos pequenos grupos, classes bíblicas, alcançando um número cada vez maior de pessoas para o reino do nosso Deus. Muitos de nossos membros também participaram de diversos treinamentos e capacitações para melhor aprimorar seus conhecimentos bíblicos, a fim de compartilharem em todas as circunstâncias, especialmente em nossas estações de evangelismo, a esperança de que Jesus em breve voltará. O Ministério das Possibilidades também cresceu, implementou equipes de apoio e realizou 7 encontros oficiais, mostrando que todos podem se envolver na pregação do Evangelho. A página impressa também teve um papel fundamental na pregação. Equipes de comportagem como o Projeto Sonhando Alto e os estudantes voluntários levaram esperança, saúde e informação aos lares e comércio da nossa região. Além disso, nossos comportores efetivos, por meio da assinatura e venda de porta em porta, distribuem esperança ao nosso povo. E para completar esse bloco que fala da pregação da palavra em nossa região, quero ressaltar o trabalho integrado das diversas frentes missionárias do nosso campo. Os 6 obreiros bíblicos que compõem a equipe de evangelismo da Paulista do Vale, atuamos em 60 campanhas de evangelismo público realizadas nos 49 distritos pastorais da PV. Só no Mega Evangelismo de Guarulhos, em outubro de 2024, nós, juntamente com os pastores distritais, teologandos e líderes missionários dos 5 distritos da região 8, participamos da decisão de 171 pessoas que desceram as águas batismais. Acabei mais um cadastro. Sim, uma igreja reavivada é uma igreja que se multiplica. Por isso, nos últimos 4 anos, batizamos 7.625 pessoas e plantamos 16 novas congregações, atualmente em fase de consolidação. E todos esses resultados só têm sido alcançados porque desfrutamos de liberdade religiosa em nossa sociedade. E por isso utilizamos todos os meios possíveis para anunciar o Evangelho. Seja no ambiente digital ou presencial, nós estamos cumprindo a missão com paixão e dedicação. Realmente, temos vivido na prática que uma igreja que prega a palavra de Deus prepara um povo para o reencontro com Jesus. Por isso,
A vida de muitas pessoas foi impactada, como a da nossa amiga Laisa, que está aqui contando a sua história. E, aproveitando a oportunidade, conta pra gente o que tem acontecido na sua vida ao longo desse período. Eu e meu esposo passamos por muitas dificuldades logo após o nosso batismo. Por causa do sábado, as oportunidades de emprego para o meu esposo eram bastante complicadas, pois tudo que aparecia para nós tinha em relação ao sábado e a gente já tinha colocado no nosso coração que nós não iríamos transgredir a lei de Deus. Através da Ação Solidária Adventista, a ASA da nossa igreja, nós somos amparados e por um bom tempo a igreja nos ajudou até que a nossa situação começasse a melhorar. Incentivado pelo nosso irmão Mário, que nos acolheu desde o princípio na igreja, ele me ofereceu a oportunidade de vender verduras e frutas nas ruas, né? E mesmo no começo tendo aquela dificuldade, aquele contraste com a nossa realidade anterior, nós decidimos que nada iria nos parar nessa busca da verdade. Cada situação fazia valer a pena. E de cada pessoa que nós abordarmos, esse amor que Deus colocou no nosso coração estava transbordando. A oportunidade de falar do Evangelho para as pessoas, ainda que em meio da dificuldade, foi nos fortalecendo a cada vez mais, de nos entregarmos mais ainda à vontade de Deus e nos integrarmos ainda mais com a igreja. Eu pertencia a outra denominação. Quando chegou a pandemia, lá não tinha os cultos, a gente não podia ir, e aí eu comecei a assistir a Novo Tempo. E assistindo a Novo Tempo, eu vi várias verdades, eu vi toda a verdade que da outra não ensinava. E aí eu falei, meu Deus, essa é a igreja do Senhor. Pensei comigo. Aí comecei a orar a Deus, pedir para Deus me mostrar onde que existia, onde que era, como que eu fazia para chegar lá. Até que um dia bateu na minha porta um homem chamado Jairo. Ele estava vendendo frutas e ele bateu lá no meu portão e eu fui atender. Quando eu abri o portão, eu vi aquele homem de Deus e eu vi aquela luz resplandecendo e eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo mostrar para mim? Será que é a resposta das minhas orações através desse moço? E aí eu perguntei para ele de que igreja ele era. E aí ele falou que era da Adventista e no meu coração eu falei, obrigado, Senhor, é a resposta das minhas orações. Uma pequena igreja em Pindamonhangaba está vivendo esse reavivamento na prática. Aqui na Paulista do Vale, nossas igrejas em diversas regiões também estão experimentando esta mesma vivência com Cristo. É em lugares como a Igreja do Parque das Palmeiras que a igreja mostra sua relevância na sociedade por meio de ações de compaixão, cuidado, discipulado e solidariedade. Nos últimos 4 anos, a Ação Solidária Adventista, a ASA, atuou intensamente. Foram 10 caravanas regionalizadas, 15 congressos missionários online e 1.200 líderes capacitados para o serviço do Senhor. E para ser uma igreja que vive o Evangelho, é preciso crescer em santidade, cuidar da saúde e compartilhar para abençoar outros, em um gesto genuíno de solidariedade. Esses são os pilares que transformam os membros em verdadeiros discípulos. Em nosso território, cada novo batizado é desafiado a participar de uma classe de discipulados, integrar-se a uma unidade da escola sabatina, identificar e usar os seus dons em um ministério da igreja, envolver-se na pregação do Evangelho e tornar-se um líder comprometido. Neste quadriênio, nos sentimos cuidadas e amparadas pelos 22 encontros distritais da FAM e pelos 4 encontros gerais promovidos pelo nosso campo. Nós também oferecemos apoio às mais diversas necessidades dos nossos irmãos e irmãs mais experientes das nossas igrejas. Consolidamos 17 clubes da terceira idade em nossa região. Pensando no desenvolvimento dos dons e habilidades dos nossos membros, oferecemos o programa Empreende APV.
coordenado pelo setor de recursos humanos em parceria com o UNASP-EAD, formando 108 alunos. Também promovemos 4 congressos de universitários, reunindo 1.100 jovens inscritos e fortalecendo seu compromisso de viver a fé no ambiente acadêmico. Com o objetivo de incentivar um estilo de vida saudável nas dimensões física, mental e espiritual, o Departamento de Saúde ampliou a implantação dos clubes de vida e saúde em nossas congregações e promoveu feiras de saúde voltadas ao atendimento das comunidades. O Departamento de Educação também se envolveu no cuidado com a saúde de nossa comunidade escolar, promovendo o projeto pedagógico Você é Importante para Mim, no qual alunos e familiares foram acolhidos por meio de ações regulares de cuidado emocional. Para os alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, foi lançada a série Best Side, com o objetivo de auxiliá-los na gestão das emoções durante essa fase de transição em suas vidas pessoal, social e acadêmica. Sabe de uma coisa? Nós aqui do Departamento de Educação da Associação Paulista do Vale ampliamos também a nossa equipe. Como assim? Agora nós temos uma coordenadora pedagógica exclusiva para a área de inclusão. Isso não é legal? Falando ainda da educação, todos sabemos que a família é a base de formação da igreja e da sociedade. Instituída por Deus, ela continua sendo um bem precioso para nós. Por esse motivo, nosso Departamento de Família promoveu neste quadriênio 4 edições do Encontro Geral de Líderes de Família, com a participação de 550 inscritos e 480 casais participaram das 12 edições do curso de noivo. Vale destacar também as 5 edições especiais do Encontro de Casais do Ancianato, que contemplaram 260 casais. Como expressão da vida cristã, nossa igreja demonstrou compaixão de muitas maneiras, em diversas oportunidades. Nos mutirões de Páscoa e de Natal, nas ações do Varal Solidário e nas arrecadações da Recolta, nossos membros confirmaram que uma igreja mais solidária abre as portas para que sejamos também uma igreja mais missionária. É verdade, Teru. Isso tem mostrado um pouco do que a gente viveu e que ainda estamos vivendo na nossa igreja. Mas antes de encerrar, eu preciso apresentar para vocês a Marta. Bom, eu estava indo sempre numa loja da Cristina, uma amiga, no bairro, né? Aí um dia chegou um momento, ela simpatizou muito comigo e falou: Marta, você quer ir na igreja? Antes dela terminar de perguntar isso, eu falei: quero. A Marta, nós nos conhecemos através da minha dupla missionária, onde ela frequentou a loja dela, se conheceram, foi convidada para ir na nossa igreja, começou a fazer parte da nossa igreja, frequentando os cultos, e aí oferecemos um estudo bíblico para ela e começamos a estudar juntos, né? Por um tempo aí, a Marta estudando a Bíblia junto conosco. E ela lia a Bíblia para mim, os versículos, e explicava muito bem, e eu também perguntava. Daí falávamos de história da Bíblia. A Laisa com o marido que é Jairo, para mim é a primeira família que eu tenho aqui. A primeira família, elas são tão dispostas em qualquer momento para me ajudar, para me falar, combinar para vir na igreja, para voltar. Eles têm um cuidado muito detalhado de qualquer dúvida que eu tenha, eles me aclaram, falam muito. Então, para mim, é um livro aberto estar com eles. E ela foi abrindo o seu coração e também enxergando as mesmas verdades que um dia eu enxerguei. E isso foi mudando a vida dela, ela foi se envolvendo com as atividades da igreja e tomou a sua decisão de se entregar completamente a Jesus. Eu tomo essa decisão de ser batizada porque eu quero expressar publicamente que eu aceito a Jesus como meu Salvador. Publicamente. Eu já sei que Ele é meu Salvador, mas publicamente eu quero expressar. Laisa, o que você nos contou por meio do seu testemunho reflete exatamente o que vivenciamos juntos como igreja nesses últimos 4 anos. Vimos pessoas entregando suas vidas a Cristo graças ao poder do Espírito Santo que continua se movendo no meio do seu povo aqui na nossa região.
Vimos que a sua história mostra como a verdadeira adoração a influenciou, como a pregação da palavra alcançou o seu coração e como uma vida de compaixão a inspirou a se entregar a Deus e ao próximo por toda a vida. Oi pessoal, eu estou aqui, acabo de chegar na minha casa na igreja de Pindamonhangaba. Eu acabo de me bautizar e estou toda molhada ainda, mas eu estou muito grata porque Deus me deu a oportunidade de Ele me encontrar e me conceder a oportunidade de nascer no reino dele. Agora eu quero mostrar isso para meus parentes e amigos para que eles também possam adorar ao Criador, pregar a sua palavra e viver o Evangelho. Tchau.